Você já ouviu falar da ameba comedora de cérebro? Ela é um protozoário conhecido cientificamente como Naegleria fowleri. Nesse vídeo vamos abordar alguns aspectos sobre a mesma, como a sua biologia, patogenia, epidemiologia, diagnóstico, tratamento e prevenção, assim como 2 relatos de caso com desfechos diferentes. Naegleria fowleri é uma ameba de vida livre da família Vulcamphidae, classe Heterolobosea, presente em diversos estratos do ambiente, na terra, água e ar, e está distribuída em todos os continentes, com exceção da Antártica. Seus ambientes clássicos de vida são as águas de lagos quentes ou de água de produção, sendo que a população cresce e atinge seu pico no final do verão, podendo chegar a uma concentração de uma ameba por 25 ml de água. Esta ameba alimenta-se de bactérias, tanto gram-positivas quanto gram-negativas, algas e leveduras. É o agente causador de uma infecção letal denominada meningoencefalite amebiana primária, doença que acomete principalmente crianças e jovens com taxa de mortalidade de 95 a 97% em aproximadamente 7 dias. Seu ciclo de vida é composto por 3 estágios, sendo eles trofozoito, flagelado e cisto. O estágio de trofozoito tem de 10 a 25 micrômetros e é caracterizado por seu grande núcleo, com presença de nucleolo, que é intensamente corado. Neste estágio, é capaz de locomover-se em placas de água colonizadas por E. coli, a uma taxa de 7 a 14 mm por dia, em temperaturas variando de 37 a 43 graus Celsius. Desloca-se utilizando projeções citoplasmáticas, denominadas de pseudóporos, formados a partir do relaxamento e contração de fitas de actina e miosina. O estágio flagelado é transitório, onde a ameba não se alimenta, se reproduz e não é capaz de encistar-se. Tem formato piriforme, contando com 2 flagelos de tamanho semelhante que propiciam o deslocamento. Já o estágio encistado é esférico, tem membrana de única camada e em grande aumento de resolução é possível ver que apresentam 2 poros mucosos em média, por onde emergem os trofozoítos quando o ambiente torna-se favorável. O primeiro caso de PAN foi descrito em 1962, nos Estados Unidos da América, mas já foram registrados em 15 países em 4 dos 5 continentes, menos no Polo Sul. Por ano, são reportados entre 0 e 8 casos em todo o mundo, sendo que apenas no ZEUA já foram registrados 111 casos desde 1962. A média de idade dos acometidos no ZEUA é de 12 anos, o que pode levar a crer que hábitos recreativos como banhar-se em águas contaminadas é um fator de risco determinante. Outro dado importante é a localização dos casos, sendo que metade de todas as infecções no ZEUA são decorrentes de 2 estados, Texas e Flórida, ambos conhecidos pelo clima quente, corpos de água estagnada e fontes termais no caso do Texas. O intervalo de tempo entre a exposição a situações de risco, como nadar em águas contaminadas ou mergulhar, até o aparecimento dos sintomas, é de, em média, 5 dias. E até o falecimento do paciente é de mais 5 a 3 dias, desde o aparecimento dos sintomas. Dos 111 casos registrados nos Estados Unidos, apenas um paciente sobreviveu. A Naegleria fowleri é comumente encontrada em locais com água doce e quente, como lagos, rios e fontes termais, e no solo. As infecções pela ameba são raras e ocorrem principalmente durante o verão, ou quando está quente por períodos prolongados, o que resulta em temperaturas mais altas da água e níveis mais baixos de água. A infecção ocorre quando as pessoas vão nadar ou mergulhar nestes locais e a água contaminada entra no corpo pelo nariz. A ameba migra para o cérebro pelo nervo olfatório, através de uma placa óssea do crânio, e ao atingir o local, começa a destruir o tecido cerebral. Em alguns casos muito raros, as infecções podem ocorrer quando água contaminada de outras fontes, como água de piscina com cloro inadequado ou água de torneira, entra pelo nariz. Isso pode acontecer, por exemplo, durante práticas religiosas com submersão da cabeça em água
ou durante a irrigação para a lavagem do nariz. Nunca foi demonstrado que a ameba se espalha pelo vapor de água ou por gotículas de aerossol, como a névoa de chuveiro ou vapor girado por um umidificador. Também não é possível se infectar ao engolir água contaminada com a ameba, e nunca foi demonstrado sua transmissão a partir de uma pessoa para outra. Para simplificar, a patogenicidade da ameba é dividida em mecanismos mediados por contato e independentes de contato. A capacidade da ameba em se ligar à mucosa nasal, a sua locomoção e a resposta quimiotática aos componentes das células nervosas desempenham um papel importante na progressão da doença. Após a infecção, a adesão é a primeira etapa do dano à célula hospedeira. Essa ligação é mediada por adesinas expressas na superfície da ameba. Durante a invasão do tecido, os trofozoítos ganham acesso a algumas glicoproteínas da matriz extracelular, como fibronectina, colágeno e laminina, que são encontradas na lâmina basal e em células circundantes no tecido. Após a ligação, através da fagocitose de amebastomos, ocorre o consumo gradativo de células-alvo mediado por um aparelho sugador que se projeta da superfície da ameba, chamado de copos de comida, causando dano e destruição do tecido cerebral. Além disso, a ameba é capaz de induzir espécies reativas de oxigênio, o que gera dano nas células hospedeiras. Mecanismos independentes de contato. Um desses mecanismos envolve proteínas formadoras de poros. Uma proteína citolítica formadora de poros ligada à membrana é expressa pela ameba. Ela despolariza o potencial de membrana e afeta sua integridade, causando dano às células-alvo. Essa proteína exibe atividade hemolítica para as células vermelhas do sangue e acaba sendo citotóxica para os humanos. Outro mecanismo envolve a ação de enzimas hidrolíticas. As amebas liberam colina, esfingosina, ácidos graxos, fosfolipases, neuraminidases e alguns outros fatores que causam danos à membrana rica em lipídios das células e desmielinizam o tecido nervoso, provocando perda de função, dano e até mesmo a destruição do tecido. Além disso, alguns outros fatores indiretos de virulência estão associados à patogenicidade da Naegleria fowleri, como troca fenotípica, morfologia, onipresença, tolerância fisiológica, presença de biofilme, quimiotaxia, resistência a drogas, evasão imunológica e alguns fatores do hospedeiro. A PAN é caracterizada por sinais e sintomas semelhantes aos da meningite viral ou bacteriana, que são divididos em 2 estágios, sendo o estágio 1 caracterizado por dor de cabeça severa, febre, náusea e vômito, e o estágio 2 por rigidez no pescoço, estado mental alterado, convulsão, alucinação e coma. A doença é geralmente fatal. Dessa forma, as perspectivas para as pessoas que contraem essa doença são ruins, embora o diagnóstico precoce e novos tratamentos possam aumentar as chances de sobrevivência. Em geral, o diagnóstico de PAN deve ser considerado em pacientes que apresentam sintomas envolvendo o sistema nervoso central e semelhante à meningite bacteriana, tendo coloração de gram negativa no líquor e um histórico recente de natação e/ou contato com água contaminada para limpeza nasal. Se amebas ativas não forem observadas, o líquor deve ser submetido à identificação da ameba por ELISA, ensaios de imunofluorescência e PCR para confirmação. Cerca de 75% dos diagnósticos são feitos após a morte do paciente por biópsia do tecido. A taxa de mortalidade associada à PAN é superior a 90%. Tem apenas 5 sobreviventes bem documentados de PAN que receberam drogas combinadas. Todos os tratamentos incluíram anfotericina B, que afeta a integridade da membrana. No momento, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendam que os pacientes com suspeitas de PAN devem receber a seguinte combinação de medicamentos: anfotericina B dexcolato por via intravenosa e intratecal, um medicamento azólico como fluconazol IV ou oral, azitromicina IV ou oral, rifampicina IV ou oral,
miltefosina oral e dexametasona IV. Embora a N. fowleri seja sensível à anfotericina B, a concentração inibitória mínima de anfotericina B contra N. fowleri é variável. No entanto, o uso clínico de anfotericina B é limitado devido à sua nefrotoxicidade relacionada à dose. Bom, como visto, na maioria dos casos, esses parasitas podem ser encontrados em regiões de água quente, como lagos, lagoas, rios ou poças, piscinas não tratadas ou spas, poços de água ou águas municipais não tratadas, fontes termais e aquários. Apesar de perigoso, o parasita é facilmente eliminado com tratamentos de água adequados. Assim, uma das formas de prevenção é evitar tomar banho em águas não tratadas. Há algumas ações para reduzir o risco de infecção por Naegleria fowleri, que devem se concentrar em limitar a quantidade de água que sobe pelo nariz. Essas ações podem incluir manter o nariz fechado, usar prendedores para o nariz ou manter a cabeça acima da água ou participar de atividades relacionadas à água doce quente, evitar atividades relacionadas à água em água doce quente durante os períodos de alta temperatura da água, evitar cavar ou agitar o sedimento enquanto participa de atividades relacionadas à água em áreas rasas. Além disso, o uso de água doce não tratada ou água da torneira deve ser evitado. Sendo assim, para enxágue ou irrigação das vias aéreas, recomenda-se o uso de água destilada, esterilizada e filtrada, ou então previamente fervida. A conscientização pública é um dos principais fatores em relação a essa doença. Deveria haver campanhas e conselhos de conscientização em escolas, faculdades e locais de recreação, para assim conscientizar as pessoas sobre essa ameba. No ano de 2015, pesquisadores do CDC publicaram 2 relatos de casos de PAN, de 2 jovens dos estados do Texas e Flórida. Ambos tiveram contato com água contaminada e desenvolveram PAN dentro de um curto período de tempo. Agora apresentamos o desenrolar dos casos, bem como uma opção de tratamento que foi utilizada experimentalmente e que aparenta ter algum sucesso. No primeiro caso, um jovem de 12 anos buscou ajuda em um hospital local com queixas de cefaleia, vômitos, fraqueza, febre e estado mental alterado, e histórico de atividades recreativas em água estagnada, na qual por vezes teve sua cabeça submersa. A equipe hospitalar realizou punção lobar para a coleta de líquido cefalorraquidiano e alívio da pressão, que era de 50 cm de H2O, 5 vezes a pressão normal. O líquido tinha aparência turva, contagem de leucócitos de 10.000 células por microlitro e hemácia de 3.500 células por microlitro, sendo que o comum para um jovem da idade é de 5 leucócitos por microlitro e nenhuma hemácia. Os exames bioquímicos apontaram uma concentração de proteínas total de 560 mg por decilitro e glicose de menos de 20 mg por decilitro. Esses achados apontam claramente para um processo infeccioso agudo que acometeu os meninges do paciente, como demonstrado pela clara resposta imunológica, consumo de glicose por parte dos agentes causadores da infecção e deposição de proteínas resultantes da resposta imune e dano celular causado pelo agente. Diante dos resultados, terapias antibióticas e antivirais foram implementadas. Mesmo assim, o estado neurológico do paciente piorou e no dia seguinte, por recomendação do CDC, foram adicionados ao esquema outros antibióticos, um antifúngico e miltefosina, um fármaco utilizado no tratamento de leishmaniose visceral, mas que tem mostrado efeitos positivos no tratamento de PAN. Este foi administrado assim que chegou ao hospital, 31 horas depois, após ser enviado pelo CDC. O diagnóstico de PAN foi confirmado por PCR realizada pelo CDC e um dreno lombar foi implantado. Exames de imagem mostraram severo edema cerebral que foi manejado com solução salina hipertônica, manitol, descompressão cirúrgica e hipotermia terapêutica, mas sem resultado. No 16º dia de internação, foi constatado hérnia cerebral e subsequente morte cerebral. No segundo caso, um menino hispânico de 8 anos se apresentou a um hospital do Texas com uma história de 5 dias de febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas e vômitos, progredindo para fotofobia e estado mental alterado. O paciente vinha passando o verão com a mãe, que morava em um assentamento informal vizinho ao Rio Grande, um dos maiores rios da América do Norte. Este assentamento não tinha abastecimento público de água potável ou sistema de esgoto sanitário. A água para consumo era adquirida no Texas, enquanto a água para banho e limpeza era obtida por encanamento indireto de águas superficiais do Rio Grande. O paciente gostava de brincar nas águas rasas na beira do rio.
Na avaliação, o líquor parecia turvo, com uma contagem de hemácias de 1.000 células por microlitro e uma contagem de leucócitos de 2.312 células por microlitro, com 92% de neutrófilos e um nível de proteína de 311 mg por decilitro. A concentração de glicose não pôde ser determinada com precisão. Quando a coloração de grânulo líquor não mostrou micro-organismos, foi realizada então a coloração de Wright, revelando trofozoítos amebianos. Com uma escala de coma de Glasgow de 3, o paciente foi intubado e ventilado mecanicamente. Essa escala é um método para definir o estado neurológico dos pacientes. Um catéter de drenagem ventricular foi colocado para monitorar a pressão intracraniana e fornecer drenagem terapêutica conforme necessário. No momento da colocação, a pressão intraventricular excedeu 40 mg de mercúrio, sendo que o normal é até 20 mg de mercúrio. O tratamento para PAN foi imediatamente iniciado, envolvendo medicamentos como anfotericina B, rifampicina, fluconazol, azitromicina, dexametasona e manitol. Miltefosina foi solicitada ao CDC e foi administrada 14 horas após o paciente ter sido admitido na unidade de terapia intensiva pediátrica. Na conclusão do curso de tratamento, ele era capaz de respirar espontaneamente, mas não tinha um reflexo de tosse ou gag consistente, nem podia evidenciar qualquer habilidade coordenada para atividades de autocuidado. Após 39 dias de internação, o paciente passou mais 36 dias no serviço de reabilitação pediátrica. Aproximadamente 18 meses após a alta, o paciente apresentou encefalopatia estática, com deficiência mental persistente, profunda e transtorno convulsivo parcialmente controlado com terapia anticonvulsivante, não verbal e não consegue cuidar de si mesmo.